Meus amados irmãos, Pai seja convosco. Mais uma vez nós estamos nesta noite para nós buscarmos a presença de Deus, e é sempre uma alegria para nós estarmos junto com os irmãos, principalmente quando nós viemos buscar a presença de Deus. Eu creio que todos que chegaram aqui nesta noite vieram com um propósito, com o objetivo de buscar ao Senhor nosso Deus. Amém. E nesta vigília, o tema que foi nos passado: profetas verdadeiros e profetas falsos. Mas eu quero perguntar aos irmãos da igreja nesta noite: quantos acreditam que ainda existem profetas? Ninguém acredita mais? Amém. Hã? Quantos acreditam que Deus ainda pode usar homens e mulheres que se colocam à sua disposição como instrumento em suas mãos? Gostaria de ler com os irmãos um texto do livro de Números, capítulo 11. Livro de Números, capítulo 11. A partir do versículo de número 11. Números, capítulo 11, a partir do versículo de número 11. Amém, irmãos? Versículo 11 diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? Porque não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o encargo de todo este povo. Concebi eu porventura todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses: leva-o em teus braços, como a ama leva a criança no colo, a terra que juraste a seus pais? Onde conseguiria eu carne para dar a todo este povo? Contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, é muito pesado para mim. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha própria ruína. Disse então o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem líderes e supervisores do povo. Tu os trarás à tenda da congregação, onde permanecerão contigo. Eu descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. Eles te ajudarão a levar o fardo do povo, para que tu não o leves sozinho. Dirás ao povo: consagrai-vos em preparação para amanhã, quando comereis carne. O Senhor vos enviou. Ouviu quando chorastes, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pelos dias no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne a comer. Até aqui, meus amados. Pode assentar em nome do Senhor Jesus. Eu quero, nesta oportunidade, falar com os irmãos sobre esta importante missão que é dos profetas do Senhor. Observe que neste texto, quando Moisés, após um longo período em que ele estava guiando o povo de Israel,
ele sentiu-se afadigado pelo trabalho que ele estava realizando. E naquele momento Moisés ele faz uma oração a Deus, falando da situação em que ele estava passando com o povo. Estava pesado demais o cargo para ele. Ele precisava então de uma ajuda, né, para aquele trabalho que ele estava desenvolvendo. Deus então chama Moisés para uma conversa e diz: olha, Moisés, eu vou enviar homens para te ajudar. Porém, esses homens, eles precisarão então ter o Espírito sobre eles. Sabe uma coisa interessante, amados, que eu observo? Que quando Deus diz a Moisés: ajuda-me 70 homens, que tu sabes serem líderes, serem pessoas que já estão trabalhando. Deus ele não vai usar pessoas desocupadas. Deus não vai usar pessoas que estão acomodadas no seu lugar. Deus não vai usar pessoas que não queiram uma mudança em suas vidas. Quando Deus manda Moisés ajuntar 70 homens, ele diz: traz esses homens à tenda da congregação, porque eu vou tirar do Espírito que está sobre ti e vou colocar sobre esses 70 anciãos. Olha só, meus amados, que o poder que estava em Moisés era tão grande que deu para ele compartilhar com 70 homens. E diz a palavra de Deus que quando aqueles homens eles chegaram até Moisés, Deus tirou do Espírito que estava em Moisés e colocou sobre aqueles homens, e eles começaram a profetizar. Eles começaram a ter uma comunhão mais íntima com Deus. Porque naquele tempo, irmãos, não havia ainda, o Espírito lhe era dado sobre medida às pessoas. O Espírito lhe foi dado a Moisés e a Arão. Arão ele tinha a responsabilidade de ser o profeta, de ser aquela pessoa que ia falar ao povo as palavras de Deus. Então a missão de Arão era esta. Quando Deus escolheu Moisés, ele disse: olha, Moisés, tu me serás por Deus e Arão te será por boca. Eu vou colocar as palavras, você vai falar a Arão e Arão falará ao povo. Então, meus amados, eu quero abordar com os irmãos, eu quero dar um título a esta mensagem. Eu estava há tempo preparando o trabalho, fiquei devendo aos irmãos aí mandar digitar esse trabalho, que há tempo que eu venho meditando na questão profética dentro da igreja. E o diácono Nilson escolheu neste tema e a gente não estava com o material pronto, né? Mas a gente vai passar alguma coisa para os irmãos aqui, e depois os irmãos que quiserem, a gente pode dar um esboço do que eu vou falar aos irmãos, porque é o material escrito, tá? E tudo que eu falar de ter responsabilidade minha diante de Deus. Amém. Assuma essa responsabilidade também, porque também nós somos profetas do Senhor. Amém. Nós recebemos a missão de Deus de falar a palavra de Deus. E uma das características, né, do profeta é que ele fala em nome do Senhor. Se ele falar errado, quem vai pagar é o profeta, não é esse? Você lembra do profeta Ananias, né? Tentou agradar o povo, tentou ali dar um jeito de manipular a fé do povo, e depois, no mesmo ano, o profeta ele morreu, né? E profeta bom é assim, profeta morto, né? Profeta que profetiza mal, ele acaba morrendo. Então, meus amados, o tema dessa mensagem que eu vou trazer aos irmãos: a missão profética da Igreja de Deus. Eu fiz algumas observações aqui, eu vou compartilhar com os irmãos, né, do texto que nós lemos. E na introdução diz assim: este é um assunto extremamente importante para os nossos dias. Vivemos tempos difíceis. O povo de Deus está faminto pela palavra profética autêntica.
Entretanto, nesses últimos dias, têm aparecido muitos falsos profetas, que enganam até os escolhidos. Que o povo de Deus tenha discernimento e sabedoria, a fim de reconhecer aqueles que são verdadeiramente autorizados por Deus para falar por Ele aquilo que Ele quer falar ao povo. Então, este tema, profetas falsos e profetas verdadeiros, a igreja ela precisa ter um discernimento. Nós vamos observar aqui mais adiante, amados, que toda a profecia ela é passível de ser julgada pela igreja. O apóstolo Paulo deixa bem claro isso quando ele escreve na carta aos Coríntios, que todo profeta ele tem que ser julgado pela igreja. A palavra profética ela tem que passar pelo crivo da igreja, porque a igreja que tem o Espírito de Deus, ela vai julgar se realmente aquilo que está sendo falado é de Deus ou não. E por que é um assunto tão importante, amados, para os nossos dias? Porque há até mesmo um ceticismo por parte de algumas pessoas, que elas não acreditam mais na palavra profética da igreja. E se de repente Deus usa uma irmã, ou usa um irmão, e dá uma revelação para essa pessoa, para que ela venha profetizar na igreja, falar uma mensagem à igreja, muitas das vezes esta pessoa é até criticada, ela acaba até mesmo sendo julgada de uma forma errada. Mas a Bíblia ela nos permite. Eu me lembro que certa vez uma irmã, ela disse que tinha um recado de Deus para mim. Eu disse: irmã, se foi Deus que mandou falar, então você fale. Eu tenho o direito de ouvir e tenho o direito de julgar o que você vai falar. Se foi Deus que mandou falar, está falado, E aquela irmã me passou uma profecia e ela aconteceu exatamente como ela falou. E olha, irmãos, que eu não fazia ideia de que aquilo ia acontecer. A probabilidade daquilo acontecer para mim era zero. Só que Deus, Ele conhece o futuro, Ele sabe lá adiante as coisas. É por isso que nesse quesito Deus revela aos seus servos. Porque os profetas têm uma intimidade com Deus. Amós 3,7 fala que Deus não faz nada sem antes consultar os seus servos, os profetas. Olha essa intimidade que o profeta tem com Deus. Mas aí nós temos, por outro lado, pessoas que têm se manifestado com o intuito de tomar para si esta honra de ser um profeta de Deus. E aí é que entra o papel da igreja de fazer este julgamento. Então, quando nós lemos aqui o livro de Números, no capítulo 11, do versículo 11 a 15, nós observamos que Moisés, por causa do trabalho excessivo, sentiu-se incapaz de satisfazer plenamente a necessidade do povo. E isso o deixou frustrado, e foi nesse contexto que o Eterno, para aliviar a carga de Moisés, repartiu o espírito que estava sobre o seu servo entre 70 anciãos de Israel, a fim de ajudar o grande legislador do povo hebreu a desempenhar o seu ministério, conforme diz o versículo 16 e o versículo 17, o texto que lemos. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens, 70 anciãos de Israel, que sabem serem líderes e supervisores do povo. Tu os trarás à tenda da congregação, onde permanecerão, e descerei ali e falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e eles te ajudarão a levar o fardo do povo, para que tu sozinho não os leve. Então a responsabilidade que aqueles homens agora estavam tendo era de ajudar Moisés naquele cargo, naquela grande responsabilidade. Então, quando nós vamos fazer um estudo sobre profecias, é neste primeiro texto aqui que nós vamos encontrar pela primeira vez a palavra, o verbo profetizar. Você não vai encontrar antes na Bíblia o verbo profetizar. Você vai encontrar a primeira vez neste livro, no capítulo 11 de Números.
onde, no versículo 25 e o versículo 26, aonde diz aqui a palavra de Deus assim, versículo 25: Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, porém nunca mais voltaram a profetizar. No acampamento ficaram 2 homens, um chamado Eudade e o outro Medade. Estavam eles entre os inscritos, mas não tinham ido à tenda. Contudo, o Espírito repousou sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, pela primeira vez, o verbo profetizar, ele aparece na Bíblia. Daqui se dá início o ministério profético na Bíblia Sagrada. E se os irmãos forem fazer uma análise, você sabia que antigamente existia até a escola de profeta, irmãos? Na época do profeta Samuel, inclusive Samuel, ele dirigia uma escola de profetas em Ramá. Quando Davi ele fugia de Saul, ele se acampou, né, na casa dos profetas. E aí Saul manda uma embaixada de soldados ir atrás de Davi. O negócio era tão gostoso, irmão, lá, né, que quando os soldados se aproximaram do acampamento, que eles chegaram, eles começaram a profetizar, eles foram cheios do poder de Deus. E aí Saul manda outras pessoas irem lá. E quando eles se aproximam do acampamento, também que são envolvidos pelo poder de Deus, começam a profetizar também. Saul não contente, disse: eu vou lá ver esse negócio mesmo, se funciona mesmo. E Saul vai, e quando ele chega no acampamento, ele também começa a profetizar. Diz a palavra de Deus que Saul, ele corria desnudo, né, ali profetizando. Ele ficou uma pessoa transformada e começou a receber o poder de Deus. Porque naquela escola de profeta, irmãos, o que eles aprendiam era buscar a Deus, era como se comunicar com Deus. Porque muito mais do que aprender a palavra de Deus, é nos encher com o poder de Deus, irmãos. E ali também, na época de Elias também ele direcionava ali os profetas. Eliseu também presidia também os filhos dos profetas, que eles iam ali para aprender a profetizar, e aprender a buscar a Deus e a receber ali mais o poder de Deus. Então observe, irmãos, que chegou um momento que o chamado profetismo em Israel era um movimento. Vamos comparar aqui assim mais ou menos para os irmãos entenderem. Quando surgiu aqui no Brasil o movimento pentecostal, né? Que foi um movimento assim que revolucionou dentro do meio evangélico, que todo mundo começou naquele se envolver, e era, como dizer, eles era fogo para todo lado, né? Em Israel, quando houve o chamado profetismo, o objetivo dos profetas era trazer o povo de volta para o altar, era denunciar o pecado do povo. Qual era a missão de um profeta? Era denunciar o pecado do povo, era trazer o povo de volta para Deus. Diz a Bíblia Sagrada que onde não há profecia, o povo ele erra. Se não há profecia, o povo erra. Houve um período em que os profetas se aliaram aos reis de Israel para ajudá-los na lei moral de Deus. E eles tiveram um movimento muito grande, uma influência muito grande dentro do povo de Israel. Apesar do verbo ter a sua primeira menção no livro de Números, a figura do profeta está presente desde a época patriarcal. Embora não se saiba qual era exatamente a sua função nesse período, parece nos incluir a intercessão, visto que Deus disse a Abimeleque acerca de Abraão: porque profeta é e rogará por ti. Gênesis 20, versículo 7. Profeta, Abraão também é chamado de profeta. Parece que naquela época de Abraão, o profeta ele tinha o poder de interceder. Quando Abimeleque tentou se deitar com Sara, mulher de Abraão,
o Senhor se revelou a Meleque à noite, disse: olha, por que tu vai cometer tal pecado? Vai, tu fala com o homem, com o marido dela, porque ele é profeta. Ele vai rogar por ti a Deus. Então, parece que nessa época também, né, a missão profética, ela era intercessória. Vamos aqui ao significado do vocábulo profeta. A palavra hebraica usada no Antigo Testamento para profeta é Nabi. Se escreve N-A-B-I, mas se pronuncia N-A-V-I, Navi, né? Nós não temos, etimologicamente falando, uma tradução para esta palavra. O que seria Navi? Sabemos que era um profeta, mas qual era a função do profeta? Eu me lembro que uma certa vez eu perguntei a uns irmãos, né? A pelo menos 3 irmãos, inclusive sou pastor. E eu estava perguntando, irmãos, assim, porque na igreja de Deus, irmãos, eu observo assim um pouco de machismo com relação às mulheres, né? Eu já vi isso até mesmo alguns líderes, alguns pastores. E lá no livro de Números, fala que a mulher, ela ora e profetiza. Lá em Corinto, né, perdão. 11 fala que a mulher, ela ora e profetiza. Na igreja de Corinto, a mulher tinha essa função. Mas o que era profetizar naquela época? O que significa o verbo profetizar? O que era um profeta? Uma vez que automaticamente também alguns textos diz que a mulher deve permanecer calada na igreja, né? Então, se a mulher deve permanecer calada na igreja, você não tem nem que cantar hino na igreja. Concorda comigo, sim ou não? Tem que ficar calada? Para cantar você tem que falar, não é? Para dar uma glória você vai ter que falar. Então, se você tem que ficar calado na igreja, alguma coisa está errada, porque Paulo fala que você pode orar e profetizar tendo um véu na cabeça. Então, o que é que está errado nisso aí? E eu perguntei, irmão, o que significa então o verbo profetizar, que Paulo explica lá em Coríntios, né? E 2 pastores e um cooperador e um outro irmão, eles não me falaram nada. E eu fui pesquisar na Bíblia Sagrada, né? O que significa então este verbo profetizar? E nós vamos continuar aqui no Antigo Testamento. Se der tempo, né? A gente chega lá no Novo Testamento. Mas se não, depois eu vou gravar esse, nós vamos ver outro local aí. Então vamos lá. Etimologicamente, a etimologia é incerta, mas o verdadeiro significado é possível pelo seu uso nas Escrituras, né? Então, gostaria que os irmãos pudessem acompanhar suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 4, o versículo de número 14, versículo 16. Vamos ver um diálogo que houve aqui entre Moisés e Deus, né? No livro de de Êxodo, capítulo 4, versículo 14 e o versículo de número 16. Do livro de Êxodo, Êxodo 4, versículo 14 ao 16. Vamos ver se nós entendemos aqui o que significa então essa missão profética dentro da igreja. Êxodo capítulo 4, versículo 14 a 16. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Ele também te sai ao encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haver de fazer. Ele falará por ti ao povo, e te será por boca, e tu lhe será por Deus. Então, neste aparece o sentido, né, nesse versículo aqui, aparece o sentido do termo, o qual é falar em nome de Deus. Por conseguinte, é ser um porta-voz, um embaixador. Ainda no livro de Êxodo, capítulo 7,
versículo 1 e o versículo de número 2. Vamos ver essa ilustração aqui com Arão. Qual é a missão de um profeta, né? O que é que ele deve fazer então, para nós entendermos o verbo profetizar? Êxodo capítulo 7, versículo 1 e versículo de número 2. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te tenho posto como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Então nós observamos aqui, amados, a atividade deste profeta de Arão. Diz aqui o texto que Arão seria o profeta, ou seja, ele falaria a Faraó as palavras de Deus. Porque Moisés, ele, apesar de ser um homem muito culto, ele ter aprendido uma cultura egípcia bem avançada na época, mas ele não tinha uma boa locução, ele não tinha um linguajar muito bom para falar. Então Deus escolheu Arão porque Arão ele falava muito bem, e aí Arão passou a ser o profeta, né, ser o porta-voz de Deus. Os profetas foram os primeiros de todos os pronunciadores e porta-vozes de Deus. Todos aqueles que agem na função de proclamar a palavra de Deus são seus porta-vozes. É nesse sentido que o crente do Novo Testamento pode profetizar quando está diretamente habilitado pelo Espírito Santo. Então, quando o crente está plenamente habilitado pelo Espírito Santo, ele age nessa função de um profeta. Mas no texto que lemos de Números, há uma palavra de Moisés. Vocês se lembram que ficaram 2 cidadãos que eles estavam fora do arraial, que eles estavam escritos, mas eles não estavam entre os 70 que profetizaram. E de repente, quando Josué ele sai, que ele encontra aqueles homens profetizando, ele chega com Moisés e diz: olha, Moisés, tem 2 homens lá fora que eles estão profetizando. Manda com que eles se calem, com que eles parem de fazer isso. Eu acho interessante a palavra que Moisés lhe fala. Irmão, diga aqui esse bichinho aqui, por favor. Então, há uma palavra que Moisés lhe vai falar aqui, no versículo 29 do capítulo 11 de Números. Ele vai dizer assim: o vento virou aqui. Números capítulo 11, versículo 29. Moisés respondeu: tem ciúme por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Olha só o desejo de Moisés. Esta fala de Moisés demonstra que qualquer pessoa ela poderia ser profeta, desde que tivesse uma chamada divina específica. Essa expressão se confirma na história do Antigo Testamento. Os profetas e profetisas como Débora e Uda, por exemplo, vieram de diversas tribos, famílias e classes sociais. Juízes 4, versículo 4, 2 Reis 22, 14. E é interessante nós notarmos que naquela época não foram só os homens que foram usados por Deus nesta missão. Débora, por exemplo, diz a palavra de Deus lá em Juízes, na história dos Juízes, que ela, como profetisa e juíza que foi Israel, ela julgava. E não julgava somente as mulheres, ela julgava também os homens, porque diz a Bíblia que todos iam ter com ela embaixo da árvore de Débora, da palmeira, E ali era julgado por aquela mulher. Ela foi uma mulher extremamente usada por Deus, uma mulher que sobre ela desceu o Espírito de Deus,
de maneira que ela pôde direcionar a nação de Israel para vencer aquela batalha. Quando o comandante do exército ele vai à guerra, ele diz: se tu não fores comigo, então eu não vou. E Débora foi uma ferramenta muito importante naquela época para que o povo de Israel pudesse ter a vitória sobre os seus inimigos. Então, essas pessoas, elas foram mulheres usadas por Deus. Veja aí no caso de Amós, que era um camponês, Amós 7,14. Diferente dos sacerdotes, os profetas não precisavam pertencer a certa família sacerdotal, como a de Arão. Também não havia restrição de idade nem objeção quanto às condições físicas. Então, qualquer pessoa, desde que ela tivesse uma chamada específica de Deus, ela poderia exercer essa função. Porque o que era que qualificava esta pessoa para esta função? Era o Espírito de Deus que vinha sobre ela. Ela passava, a ser uma das representantes de Deus naquela época. E assim a obra era feita. Mas também o termo profeta ele tem uma grande abrangência. Tanto o substantivo profeta como o verbo profetizar tem amplo significado no Antigo Testamento. Em nossos dias, assim o termo aplica-se também a adivinhos, falsos profetas e profetas das divindades pagãs das nações vizinhas de Israel, sendo identificados como tais pelo texto em Josué 13, 22, 1 Reis 22, 12 e 1 Reis 23, 13. Então, assim como havia os profetas de Deus, havia também os profetas das nações. É por isso que Deus ele adverte o povo de Israel para que eles não crescem em todo profeta. Eles deveriam analisar se aquilo que ele estava falando realmente vinha de Deus. E se esse profeta falasse uma palavra, ainda que ela se cumprisse, mas se ele quisesse levar o povo a adorar outros deuses, o tal profeta deveria ser morto. Então o termo profeta, ele era um termo muito abrangente naquela época. Não era somente profeta de Deus, mas eram também os profetas das nações pagãs. Existem ainda outras expressões correlatas, por exemplo, vidente, Quantos já ouviram falar aqui que antigamente os profetas se chamavam vidente, Era uma classe de profetas, especiais. Por exemplo, a palavra vidente possui dois termos hebraicos que o identificam nas escrituras, Um deles é roser e roer, que na transcrição técnica é roser e roer. Ambos apresentam dois sentidos: ver com os olhos físicos e ver introspectivamente, ou seja, ver com o espírito. Por isso o profeta é chamado em Oséias capítulo 9, versículo 7, de homem de espírito, porque ele tinha esta visão, ele via tanto com os olhos físicos como introspectivamente. Então ele tinha uma visão geral. Tinha profetas que recebia diretamente do Senhor, a palavra. Tinha profeta que recebia através de visões, através de sonhos. Moisés, por exemplo, ele recebia, Deus falava com ele. Todos os profetas que existiram, o maior deles foi Moisés. Porque de todos os profetas, Deus se manifestava através de sonhos, através de visões. Mas Moisés está escrito que Deus falava com ele face a face, como um amigo fala com seu amigo. É interessante essa comunhão que Moisés tinha com o nosso Criador. Então aqui ainda falando sobre essa comunicação dos profetas, as formas de comunicação de Deus aos profetas. Jeremias capítulo 1, versículo 4, existe a expressão veio a minha palavra do Senhor. Geralmente serve para iniciar um diálogo, ou seja, uma visão entre Deus e o profeta. Essa era a forma usual de um profeta demonstrar que a sua mensagem ela vinha de Deus. Então sempre que um profeta ele ia falar, ele dizia veio a minha palavra do Senhor, como Jeremias. Jeremias ele teve o chamado de Deus e Deus transmitia a Jeremias a palavra. Jeremias sofreu muito por ser um profeta que falava aquilo que Deus queria. Só que quando Deus ele chama Jeremias ele teve assim, uma recusa, ele tentou se esquivar daquele compromisso.
E por que ele tentou se esquivar, irmãos? Porque Jeremias era uma pessoa muito jovem ainda. Segundo o texto, ele disse: eu não passo de uma criança, não passo de um menino. Então, esta expressão menino, ela abrangia uma pessoa entre 17 e 18 anos de idade. Por isso que Jeremias não queria assumir aquele cargo, porque era de grande responsabilidade. Sabia que era um cargo que ele ia pegar, ele ia passar para o povo. Então ele disse: ó Jeremias, eu não diga no passo de uma criança, porque aqui eu te mandar tu irás, e aquilo que eu quiser tu falarás. Eu te dei por profeta às nações. Jeremias é um profeta que não é somente para Israel, ele é um profeta que foi dado para as nações. A profecia de Jeremias, ela abrange todos os períodos das nações, né? E isso é importante nós conhecemos a situação de Jeremias. Entretanto, a situação possibilitou um diálogo onde Deus tocou a boca do profeta e disse-lhe: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Quando realmente o profeta ele é de Deus, Deus coloca as palavras na boca dele. Você não vai se preocupar com o que você vai falar. Deus vai colocar as palavras na tua boca, ele vai tocar nos teus lábios. Quando Deus falou com o profeta Isaías, quando ele disse: quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías ele ficou tão surpreso com a presença de Deus, que ele falou: ai de mim, que sou um homem, de iniquidade, habito no meio do povo de lábios impuros, mas eu vi o Senhor, eu vi a sua santidade. Então diz o texto do lado de Isaías 6, que o Senhor tocou nos lábios de Isaías como Atenaz. E quando o Senhor tocou nos lábios de Isaías, Isaías então pôde dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Aquele toque nos lábios de Isaías foi a palavra de Deus que foi colocada na boca dele. A partir dali, Isaías ele passa agora a ser o profeta messiânico, o profeta que tinha a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus. Uma outra forma de comunicação também do profeta era através de visão ou sonho. Duas outras principais formas de Deus se comunicar a mensagem ao profeta são visões e sonhos. Daniel 7, versículo 1. A visão transmitida pelo Senhor é algo visto fora da contemplação ou percepção humana, comum ou natural. Já o sonho, sem ser necessariamente uma revelação de Deus, é apenas uma série de imagens acompanhada de pensamentos e emoções que a pessoa vê enquanto dorme. Diferentemente, o sonho profético era outra maneira de Deus se revelar aos profetas. Números 12, versículo 6 e o versículo 7. Números, capítulo 12, versículo 6 e o versículo 7. Ele disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer. Ou em sonho falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Face a face falo com ele, às claras e não por figuras. Ele contempla a semelhança do Senhor, pois não temeste em falar contra o meu servo Moisés. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já tiveram alguma experiência nesse sentido. Eu não tenho revelação a olho nu. Confesso, irmãos, que eu nunca teve esse tipo de revelação. Eu nunca vi, não sei se uma das irmãs aqui já tiveram essa experiência de ter essa revelação, Deus mostrar algo para você, se você tem um dom, o dom de profecias, que é outra coisa que está lá para diante. Se você tem um dom de profecias, Deus já mostrou para você assim, fisicamente você ver, ou se Deus te mostra através de sonhos, ou de uma outra forma. Deus lhe fala comigo através de sonhos. E eu sei quando um sonho é um sonho do pensamento, é algo normal, e sei quando aquele sonho tem um cunho espiritual. Eu sei, porque Deus me mostra.
E nós temos o costume, às vezes lá em casa, nós sempre, quando a gente sonha, a gente vai contar o sonho para alguém, a gente fala assim, a pessoa fala, vou te contar um sonho que eu tive esta noite. Aí nós falamos assim, conte o sonho e a sua interpretação. Porque muitas das vezes a pessoa que sonha, ela não consegue interpretar, não é verdade? Mas de repente eu contando para uma outra irmã, se essa pessoa ela tem o dom também de esclarecer, ela vai ter assim uma noção de que foi aquele sonho. Tem vezes que eu sonho e eu não consigo interpretar. Às vezes chamo minha esposa, chamo outros irmãos lá, irmão, tive um sonho. Esse sonho tem algum cunho espiritual. Então eu vou contar o sonho para vocês aqui. Bora ver quem que vai, né, ter interpretação. Quando ninguém tem interpretação, nós vamos orar. Então nós vamos orar, porque esse sonho ele tem um cunho espiritual. Nós queremos saber o significado dele. Então muitas das vezes, esta forma de Deus se manifestar, ela não é muito clara através do sonho. Diferente da visão, que na visão a gente mostra exatamente o que está acontecendo. No sonho não, é no sentido figurado, né? Daniel, por exemplo, ele teve, através do sonho, que foi que Daniel viu? Grandes 4 animais, um diferente do outro. Agora, para ele saber o que significavam aqueles animais, o anjo teve que vir falar para ele a interpretação. Ele teve que vir contar para ele, olha, o primeiro animal que tu viste é o reino, assim que vai se levantar, o segundo é esse, e aquele animal grande e terrível que você viu, será o 4º reino, ele será assim, o anjo vai detalhando para ele, porque ele não teve uma visão clara, ele não viu, foi através de sonhos que demonstrou para ele. Nabucodonosor também, Deus mostrou a ele o que iria acontecer com a humanidade, né? Mas foi através de uma estátua. Se Daniel não tivesse para interpretar aquele sonho, não conseguiria decifrar o enigma daquele sonho, porque através do sonho Deus mostra assim, às vezes fica meio que embaralhado. Aí você tem que buscar a Deus para que Ele possa te revelar. Então isso, amados, é só para nós vermos como é que Deus, porque eu pergunto, existe profeta em nossos dias? Talvez você tenha esse dom e você não saiba. Talvez você pense, não, eu sonhei alguma coisa assim, Deus me mostrou, mas não é o que vai acontecer, depois você vê acontece. E outra coisa, muitas das coisas que Deus te mostra não é para acontecer. Ele quer passar o mal. Mas tem pessoas que deixam acontecer para depois falar, eu ia te falar que isso ia acontecer. E quem foi o culpado foi o profeta que recebeu, a pessoa que recebeu aquela missão ali. Porque era para ter avisado. Deus às vezes ele quer passar o mal. Nem sempre o que Deus mostra ele quer que aconteça. Às vezes ele quer advertir a igreja. Ele quer nos trazer, né, um despertamento. E aí quando a gente tem com antecedência o conhecimento disso, então a gente vai se precaver, as coisas não vão acontecer. Mas tem aquela pessoa que diz, vou parar para ver, vou ver se realmente vai acontecer. Às vezes acontece, né? Eu já tive através de sonhos, revelações, que às vezes eu mesmo, eu não me precavi, eu não me preveni. E quando aconteceu, eu me lembrei, meu Deus, se era para ter evitado. Exatamente como eu vi no sonho aconteceu. E aí eu não tomei aquele cuidado para que a gente pudesse se prever, né? Vamos mais adiante aqui, alguns irmãos. Então, continuando aqui, meus amados, nós falamos sobre as formas de interpretação de sonhos, né? Nós devemos, eu quero ler alguns textos com os irmãos aqui. Eu creio que depois, irmão, eu vou devolver ao diácono Nilson, né? E tem muita coisa, mas depois a gente vai conversando com os irmãos. Jeremias 23. Eu quero ler com os irmãos aqui algumas passagens bíblicas. Jeremias 23, versículo 28 a 32. Nós devemos, irmãos, procurar valorizar a mensagem profética. Aquilo que Deus ele mostra e é para a igreja, né? É algo para a igreja, porque nós vamos ler lá no dom de profecias, Paulo vai dizer que Deus, né, deu alguns para apóstolos e outros para, isso está na igreja, né? Vai para a seita, porque parece que a seita pode tomar posse dessa palavra, né? Que quando se fala em profecia na igreja, muitas pessoas não acreditam, né? E ficam assim meio ascética, fica meio descrente, né?
Isso é bom, amados, porque a profecia, segundo o apóstolo Pedro vai dizer, ela é como uma luz que ilumina lugar escuro. Mas se Deus usa alguém para mostrar a realidade da igreja, e a igreja não acredita, a culpa não é de Deus as coisas acontecerem, é de quem não acreditou, não é verdade? Jeremias 23, versículo 28 a 32, diz assim: o profeta que tem um sonho, conte como sonho, tá? Mas o profeta teve um sonho, ele conte como um sonho. Mas aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha em comum com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Portanto, eu sou contra estes profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Sim, sou contra esses profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse, né? Deveras sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor. Eles os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Mas eu não os enviei, nem lhes dei ordem. Não trazem proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Então aqui é uma responsabilidade do profeta. Por isso que nós devemos, Paulo diz que devemos ouvir tudo e reter o que é bom. Nem tudo que se fala em nome de Deus é verdade. Porque ainda pode acontecer, nós vamos observar, né? Bem mais para adiante, quando se fala sobre o dom de profecias, que muitas das vezes a pessoa que recebeu este dom, ele tem que ter um cuidado, porque muitas das vezes, por falta de maturidade, por falta de temor de Deus, esta pessoa que teve esta visão, ela pode querer aumentar um pouquinho do que Deus mandou ela falar. Ela tem que falar somente o que Deus mandou. Se é 2 palavras, é só 2 palavras. Ela não pode deixar com que o sentimento dela se evolua e ela passe a criar fantasias. Ela passe a criar coisas que não existiram, né? E aí nós devemos tomar muito esse cuidado, para que não venhamos misturar o nosso eu com as coisas de Deus. Você só é um canal que Deus está te usando. Você não pode, você mesmo, deixar se usar. Deixa Deus te usar. Você vai falar somente aquilo que Deus te mandar usar. Então o profeta que tem um sonho, conte como um sonho. Mas se tem a palavra do Senhor, conte como a palavra do Senhor, para que não venha cair no descrédito do povo, né? O profeta de Deus não fala a coisa do seu coração. Versículo 26 de Jeremias 23. Até quando continuará isso no coração desse profeta mentiroso, que profetiza o engano do seu próprio coração? Cuidem fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Então observe que este profeta aqui, ele não pode falar aquilo que está no seu coração, tem que falar somente o que é de Deus. Porque muitas pessoas, né, estão indo pelo caminho errado, por conta de falsos profetas. Então existem os profetas verdadeiros que vão falar a palavra do Senhor, e ela não vai ser boa para você, ela vai ser ruim. E existem os profetas lisonjeador, porque o falso profeta, qual é o objetivo dele? É lisonjear. Ele quer massagear o teu ego ali, ó, né? Ele quer satisfazer, ele quer falar aquilo que te agrada. Eu me lembro de uma situação quando o rei Acabe, né? Josafá se aparentou de Acabe era rei de Israel, Josafá rei de Judá. Então o rei Acabe, ele mandou vir Josafá para ajudar ele numa batalha. E quando ele chega lá, né, Josafá chega em Israel, ele pergunta para Acabe: tu já consultaste ao Senhor? Se tu podes ir para esta guerra ou não?
E Acabe diz: olha, eu vou chamar meus profetas aí. E Acabe chama os profetas falsos. E eles vêm. E quando chegam lá com Acabe, eles profetizam: olha, você pode ir, que a guerra está em tuas mãos. Você vai vencer, dá tudo certo. Era isso que Acabe queria. Palavras que agradassem a ele. Mas Josafá era um homem esperto, conhecia a Deus. Perguntou: porventura não há um outro profeta que a gente possa consultar aí no Senhor? E aí falaram de profetas, se não me faz memória, é Aias, nome deles, ou Micaia, uma coisa assim, estou bem lembrado. E então, ele falou: olha, tem um outro profeta aí, só que eu não gosto que ele profetize para mim. Só profetiza coisas ruins. Toda vez que ele vem falar, a profecia dele é contra mim. E Josafá disse: é esse que eu quero, manda chamar esse camarada aqui. Aí mandaram chamar o profeta verdadeiro. Quando o profeta chega, o Senhor diz a ele: fala a palavra de mentira para ele. Aí o rei Acabe: sim, posso subir ao Senhor? Sim ou não? Ele fala: pode subir. Pode subir, que tu vai vencer a guerra. Aí Acabe percebeu assim: esse cara está me enganando. Ele nunca fala isso para me agradar. E disse: fala a verdade, fala pelo Senhor teu Deus a verdade. Ele disse: olha, eu vejo Israel disperso pelo campo e o seu pastor morto. E Acabe disse: eu não falei? Eu não falei que ele só fala palavras de mal contra mim? E aí Acabe vai para a guerra a si mesmo. Ele se disfarça, né? Se disfarça tudo ali e vai para a guerra. E a guerra foi perdida, irmão. Porque Acabe queria palavras que agradassem ao seu coração. Então, quando o profeta ele vai falar a palavra, ele tem que falar a palavra de Deus. A palavra dele vai sempre de encontro com a nossa necessidade. E eu fico assim pensando, né? Tem pessoas que vão: ah, eu vou para o culto de campanha, eu vou para ali porque lá tem revelação, o profeta vai revelar tudo para mim. Agora, por que esse Deus não revela o pecado do povo? Por que esse Deus não revela que ele está em iniquidade? Por que esse Deus só revela prosperidade, bênção, portas abertas, né? Só profetiza coisas boas. Mas a palavra do verdadeiro profeta é aquela palavra que ela vai de encontro com as nossas necessidades. Deus não vai falar aquilo que nós queremos ouvir, vai falar aquilo que nós precisamos ouvir. Porque o profeta tem que falar desta maneira a palavra de Deus. Então, ainda em Hebreus capítulo 4 e o versículo de número 12, nós temos a responsabilidade de pregar a palavra de Deus da forma como ela foi escrita para nós. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 4 e o versículo de número 12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer palavra de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, nesta passagem, nós vemos a importância do servo porta-voz das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus ela vai lá onde você não alcança. A palavra de Deus ela vai falar o nosso coração. Ela vai dizer para nós: te converte. Ela vai dizer para nós mudarmos de direção. Ela vai sempre de encontro com a nossa necessidade. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32. 1 Coríntios 33. A verdadeira profecia, ela não traz confusão. 1 Coríntios 14, 33. Pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então Deus não é um Deus de confusão. A verdadeira profecia, ela foi dada para quê? Paulo vai explicar aqui no capítulo 14, né? Que a profecia ela foi dada para exortação, edificação e consolação da igreja. É este o objetivo da profecia.
consolação, edificação e exortação da igreja. A profecia não é para prometer carro, casa, moto, fazenda. Não, não é para isso, irmãos. É simples: exortação, edificação e consolação da igreja. É para isso que Deus quer nos usar, para trazer essa mensagem de cunho espiritual para a sua igreja. E nós temos que valorizar esse ministério estabelecido por Deus. Finalizando com os irmãos, Efésios capítulo 4, versículo 11 e o versículo de número 12. Efésios capítulo 4, versículo 11 e o versículo de número 12. Diz assim a palavra: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Grifo meu aqui. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Então esse ministério foi constituído para o aperfeiçoamento dos santos, para que nós possamos crescer cada dia mais como igreja do Senhor. Então esse é o principal objetivo da profecia bíblica. Então, meus amados, eu vou devolver a palavra ao diácono Nilson, e se nós tivermos a oportunidade, comenta mais com os irmãos algumas coisas sobre esta questão do profeta verdadeiro e do profeta falso. Então nós vimos que o ministério profético, ele começou com Moisés, mas a sua abrangência ela vai bem antes da época de Abraão, a época patriarcal, e séculos depois esse movimento se tornou muito grande em Israel, e foi muito importante para trazer o povo de volta para o altar de Deus, e que nós precisamos ainda hoje, com certeza, dessa palavra profética dentro da igreja, porque a igreja ela tem uma missão, como dizia no primeiro binário, a igreja de Deus recebeu uma missão de pregar o evangelho a toda a nação. E quem vai pregar? Somente aqueles que forem usados por Deus. Somente quem tiver o Espírito de Deus, essa pessoa ela vai pregar a palavra como ela está escrita. Então, meus amados, eu agradeço a oportunidade, quero interromper o diácono Nilson, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos nós nesta noite.